De volta com o TV Manaus desta quinta-feira e este bloco vai ser um bloco dedicado à economia. Então vamos começar exibindo uma reportagem, afinal de contas, hoje já é dia 20 de dezembro e você não vai ter escapatória. Vem aí IPTU, IPVA, matrícula na escola, lista de material, presente da amante, presente da namorada, passeio com os amigos, férias, ou seja, tem que ter dinheiro e, acima de tudo, planejamento. Vamos começar falando com este repórter aqui, o nosso querido Fernando Palmeira, que traz informações muito importantes sobre o IPVA e também sobre o IPTU. Roda. Final de ano, expectativa de um ano novo. Final de ano, muitas festas, comemorações, presentes, despesas não faltam. Mas e o novo ano que chega? Chega também com o novo ano as obrigações para os tributos. Aí vem o IPTU, IPVA, impostos de todo jeito. Será que é vantagem pagar esses impostos na chamada cota única, que tem alguns descontos, alguns incentivos dos governos? Vamos saber aqui sobre tudo isso com o especialista, economista Josi Gomes. E aí, Josi, pagar imposto pouca gente gosta, mas é preciso. E pagar com cota única, temos realmente vantagens? Sim, temos vantagens sim, mas vamos analisar o nosso planejamento financeiro, tudo começa a partir daí. Quando você paga um IPTU com um desconto de 20% na parcela única, então você tem um desconto significativo. Se esse dinheiro que você decidiu pagar a cota única estiver aplicado, você tem que fazer a seguinte conta. Será que essa aplicação te dá um rendimento de 20%? Será que vale a pena eu desaplicar e pagar antecipado e ganhar esse desconto de 20%? Da mesma forma que você faz a conta para o ganho, você faz a conta também para a obrigação. Então, nesse caso, vale a pena se o desconto for significativo, ou seja, maior que o que você está ganhando com a aplicação, sim, compensa. Mas temos outros casos também. Às vezes não estamos com o orçamento assim tão folgado, nem sempre temos esse valor aplicado para disponibilizar. Então você tem que avaliar seu orçamento. Se o parcelamento tem que ser de acordo com o seu orçamento doméstico. Quais são as dicas melhores que a gente poderia passar para o nosso telespectador? O primeiro passo é você fazer um planejamento financeiro da sua vida. Isso compreende o quê? Você relacionar todas as suas despesas, todos os seus custos, todas as suas obrigações. Inclua aí também, especialmente, as obrigações com impostos, com encargos, que além das multas, dos juros por não pagamento, é muito significativo, você corre outros riscos, como até perder o imóvel ou bem. Então, não vale a pena deixar de fora essas despesas. Então, inclua no seu orçamento todas as despesas, especialmente as despesas agora de final de ano, né? Matrícula escolar, material, enfim, reúna todas essas despesas e coloque na ponta do lápis, ou numa planilha de Excel, se você preferir. Acompanhe também seus rendimentos, veja se esses rendimentos estão compatíveis com todas essas suas despesas, ou seja, com o seu padrão de vida. Porque há tempo de você pensar também em outras formas de se ganhar. Além do seu trabalho, além da sua renda mensal, se você quer levar seu padrão ou quer até manter, vale a pena também pensar em outras alternativas de empreendimento, de como empreender. Né? A gente tem observado que as redes sociais têm contribuído bastante para a divulgação de tantos negócios, de tanta forma de empreendedorismo, então vale a pena também focar nisso em 2019. Olha, essas dicas maravilhosas. É um bom presente que a gente passa para você. Você está devendo, não se preocupe não, porque o Brasil deve, todo mundo deve, mas o bom é ter controle sobre as dívidas e fazer essas projeções com um bom planejamento do seu orçamento para 2019, para que você definitivamente saia desse sufoco e comece o ano aí com passos compatíveis com as suas condições econômicas. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, mais uma vez obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Vamos continuar aqui falando de economia, de empreendedorismo. Afinal de contas, 2018 está terminando. Será que é hora de repensar o que aconteceu em 2018 ao longo deste ano e já planejar
2019 para a gente conseguir, porque todo ano é a mesma coisa, né? Vai chegando o dia 31, o ano que vem eu vou fazer isso, tal. Será que é assim? Será que esse é o melhor caminho? Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Dr. Robson Costa, que é advogado, empreendedor e vai nos ajudar a responder essa pergunta. Robson, muito bom dia, é um prazer imenso e, além de tudo, é da Absoluto, né? A gente nunca pode esquecer a tua empresa que faz um trabalho muito importante. É um momento de reflexão, sem dúvida nenhuma, né? Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, telespectadores. E realmente, Mauro, nesse período, né, temos muitas festas, muitas confraternizações e voltamos nossas atenções para isso, né? Esquecemos que um novo ano ele está por vir e precisamos nos organizar para os resultados eles serem melhores em 2019. Eu sempre digo o seguinte, falar sobre planejamento é um pouco complexo dentro desse contexto que nós temos uma cultura muito de deixar as coisas acontecendo e não colocar de fato no papel, não criar um mecanismo, né, para que nós possamos executar melhores ações nos próximos anos, né? E o principal ponto para que a gente possa planejar o ano de 2019 é fazer o levantamento dos nossos dados e informações do que tivemos de conquistas e de perdas no ano de 2018. Não adianta nada eu colocar uma meta que seja extraordinária, que seja algo muito alto e eu não tenho um histórico daquilo que eu concretizei. Então, seja no ambiente corporativo, dentro da sua empresa, seja também na nossa família, né, nosso planejamento familiar, é importante que nós tenhamos esse levantamento de dados, né? Quais foram os planos que eu comecei o ano, o que foi que eu não coloquei no papel também, mas que pode ser executado, que pode ser melhorado, seja na área financeira, seja na área de organização, se partimos para uma esfera pessoal, até uma meta relacionada a estudos, relacionada a uma viagem, relacionado a atividades físicas, né, a saúde, que sempre vamos protelando. E quando iniciamos, né, e vemos que os resultados de imediato não são tão bons quanto nós gostaríamos, vem aquele sentimento de frustração e essa frustração impede que nós continuemos na execução desse plano que foi feito inicialmente, né? Ou que não foi feito, né? Justamente é esse o grande mal hoje, né? Então, trabalhar com a visão do planejamento e de forma estratégica é isso. É eu sistematizar, eu organizar os dados, as informações que eu tenho sobre a minha situação real e a partir daí eu estabelecer metas, né, que sejam alcançáveis, que sejam relevantes dentro de um lapso temporal, ver alguma ferramenta que pode me ajudar e a partir de então criar esse plano de ação. E não apenas criar um plano de ação, Mauro, porque hoje a grande dificuldade ela não é na elaboração do planejamento, mas é justamente nessa execução, nesse acompanhamento, nesse monitoramento e sabendo que vão existir intercorrências, né? Eu acho que grande parte ou a maior parte dos planos que são feitos, eles não são executados da forma como foi imaginado inicialmente. Então, precisamos ter essa capacidade de resiliência, essa capacidade de adaptação, tendo sempre esse plano B, esse plano C, estabelecendo, é claro, nossos indicadores, né, para tomar como base, criar uma política onde eu lide com essa suposta intercorrência, para a partir de então a gente conseguir organizar e concretizar aquilo que foi imaginado. Porque por mais que eu não consiga executar 100% do planejamento, pelo menos 80%, 70% já é um número razoável e até psicologicamente falando, né? Nosso cérebro ele vai aceitar aquilo, né, como algo positivo, vai servir de estímulo, de motivação para que a gente continue melhorando cada ponto que precisa ser trabalhado, né? Como eu mencionei, né? Nós temos várias áreas, seja numa empresa, temos a área financeira, se você tem ali um setor de marketing que quer melhorar, se você quer melhorar a sua área comercial, a sua área operacional, se quer fazer também um alinhamento estratégico para que todas as áreas do negócio ele possa também ter melhores resultados, porque não adianta nada eu focar só num ponto e deixar o outro de mão e então eu vou saber que vai haver uma sobrecarga, né? E os resultados não vão ser a contento. Então, equilíbrio também é a base de um planejamento, né? E saber também quem são as pessoas que vão nos ajudar na execução. Se depende só de mim, é bom, mas eu não digo que é o adequado. O ideal é que seja feito em família, digamos assim, que todo mundo tenha o seu planejamento? Certo. Nesse ciclo familiar, sim, né? Pode ser feito o planejamento individual, quais são os objetivos, quais são as metas e a forma de execução de cada um, e também qual é o objetivo da família num todo, porque sempre vai haver uma interferência. Se você tem ali uma viagem a fazer e se seus filhos são dependentes de você, consequentemente, né, o custo vai vir para quem? Vão vir para os pais e eles vão ter que se organizar para que essa viagem ela seja executada. E é interessante
importante, até porque, né, eu falei sobre intercorrências, né? Suponhamos que você programe uma viagem internacional, uma viagem para outro estado, e ocorreu uma dificuldade ali de saúde e um prejuízo financeiro em virtude disso. O que é que você vai fazer? É realmente alinhar esses pontos e saber que pode existir um plano B. E uma viagem que seria internacional, que seria para outro estado, pode ser até um momento de lazer em família aqui, onde você vai gastar um pouco menos, mas dentro da sua realidade, né? Você não ultrapassar aquilo que é possível, né? Não utilizar também gastos maiores do que o que você pode se comprometer, né? Daí vai essa questão, né? Agora final de ano, 13º saindo, então acho que 90% da população, 13º já está comprometido, né? Sem dúvida, tem que colocar na ponta do lápis. Né? Exatamente. Robson, já né? são 9h07. Eu quero agradecer demais a sua participação e te dizer o seguinte, em 2018 você teve uma presença muito bacana aqui, que em 2019 essa parceria continue, tenha sucesso e leve um abraço grande para toda a sua família, Feliz Natal, um grande ano para vocês. Eu que agradeço, desejo igualmente para você, para sua família e para toda a equipe aqui da produção do TV Mar News. Maravilha, muito obrigado. O nosso querido Max, que hoje está no comando aí do TV Mar News, tem uma matéria sobre entrega de alimentos, é isso, Max? É isso aí, então vamos ver essa reportagem enquanto eu me despeço aqui do nosso querido Robson Costa. Roda. Mais de 50 mil famílias em todo o Brasil beneficiadas pela Legião da Boa Vontade. Aqui em Alagoas, nada menos do que 1.000 famílias terão um Natal diferente. Terão um presente da LBV. Nós vamos falar agora com a nossa querida Renata Lima, que é gestora aqui da LBV em Maceió. E ela nos fala sobre essa maravilha de trabalho e que traz para essas famílias vulneráveis um Natal de amor, de paz e um pouco mais, não é? Isso mesmo, né? Estamos dando início, desde de dezembro, da campanha Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia, onde o nosso objetivo é assistir as famílias do Brasil que passam por situação de vulnerabilidade social. Atendemos aqui em Alagoas já o Agreste e o Sertão, Batalha, Itaquarana e os povoados que nelas se encontram foram beneficiados com as cestas de alimento. Hoje nós estaremos entregando mais de 250 cestas, né, aqui na sede da Legião da Boa Vontade, para as famílias também que a gente atende. E no Brasil serão mais de 50 mil cestas de alimentos entregue para as famílias que passam realmente situação de vulnerabilidade social. É um desafio, mas, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas, né, enganjadas nessa grande ação, que é realmente a gente poder dar o alimento material àqueles que tanto precisam. E fazer com que essas famílias elas possam passar um Natal mais digno e mais feliz. Então, hoje aqui serão cada cesta, quase 35 quilos de alimento, cada uma que irá receber, né, e com certeza elas irão ficar muito felizes. Famílias vulneráveis nessas cidades do interior e por todo o Brasil, mas aqui em Maceió também tem bairros que são considerados bairros de periferia, de famílias carentes, e que também receberão essa dádiva aí da LBV. Isso mesmo, essa campanha ela acontece anualmente, mas nós temos a ação todo dia aqui na Legião da Boa Vontade, a qual a gente atende as nossas crianças, da criança até o idoso, e elas vêm para poder participar de oficinas lúdicas. Então aqui o alimento ele é diário, então o Natal da Legião da Boa Vontade é todo dia. Então aqui na Avenida Muniz Falcão, número 964, no Barro Duro. Convido quem quiser realmente vir e também agradeço a todos, né, que ajudaram de alguma forma, trazendo alimentos, a gente indo de porta em porta. Realmente é uma satisfação imensa. E hoje eles não vão levar somente a cesta de alimento da LBV, eles vão levar muito mais, porque nós colocamos dentro dela amor, muito carinho, né, muito esforço dos voluntários para poder montar. Então tudo isso deve-se à Associação Alagoana aos Brasileiros. Parabéns, Renata. Parabéns a todos da LBV. Muito obrigada. Um trabalho belíssimo. Zé de Paiva Neto, seguindo Alziro Zarur, historicamente, nos traz também essa maravilha de presente, de amor, de solidariedade, principalmente às famílias mais pobres no estado de vulnerabilidade. Natal se faz corações e com essas ações você também é responsável. Com as imagens do Flávio Santos aqui da LBV no Barro Duro, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado. Eu já estou aqui com o professor Luiz André, que esta semana nos brinda na quinta-feira. Professor, reta final, muito trabalho para
os mestres e para os candidatos, né? A Uncisal vem aí. Pessoas todas apreensivas, não tenha dúvida. Muito boa. Bom dia. Bom dia a todos. Uma reta final desgastante também, né? É bom lembrar, as pessoas passam o ano inteiro estudando por questões que não vêm ao caso. A Uncisal acaba levando essa prova para janeiro e trazendo um problema, né? Porque é a reta final, a reta de estudos. Nós, aqui em Alagoas, tradicionalmente, não temos essas provas de janeiro, diferente de São Paulo, né? Sim, que já essas segundas fases normalmente são em janeiro. Infelizmente, né, tem essa situação. Mas, ossos do ofício, enfim, a gente tem que pelo contrário, né, estimular esses alunos, motivá-los para que eles possam fazer uma boa prova. É bom lembrar também que a gente não só está vivendo essa situação de vestibular, né, no caso da Uncisal, como também em fevereiro tem a prova da Polícia Rodoviária, né, que tem redação, que é muito pedida, que é de fato um peso muito grande, e nessa altura do campeonato também tem muita gente de fato se matando de estudar, tá, para poder buscar essa aprovação num concurso tão esperado quanto a Polícia Rodoviária. Quando a gente, claro que não existe uma fórmula mágica, mas o teu currículo aponta para isso, né? Alguns temas que podem cair. É uma pergunta que todo mundo quer fazer. Política e cidadania estão aí no teu foco? No dia em que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal traz uma descrença política muito grande. Aproveitar a situação, me perdoe aí fica à vontade. A situação, mas a liberdade aqui da TV Mar nos permite fazer tal contraditório, né? Tal situação. De fato, né? A questão da política e da cidadania, normalmente, ela vem enquadrando temas que envolvem não só aspectos diretamente ligados à questão da representatividade, né, modelo político aqui do Ocidente, inaugurado há tanto tempo e com fracasso muito grande. No mínimo, né, as pessoas têm questionado isso, basta ver o índice de abstenção num país como o Brasil, que tem voto, é bom lembrar, Mauro, que tem voto obrigatório, né, esse índice de abstenção é um índice normalmente girando em torno de 20% a 30%, dependendo aí da condição política. Normalmente nós temos presidentes eleitos com a minoria do voto. Quando eu falo minoria do voto, me entendam, né? Minoria do tocante ao segundo colocado e o voto daquele que não quis ir votar, ou que votou nulo, ou que votou em branco. Se você for contar tudo isso, você vai ter um número de votos maior do que o presidente eleito, o governador eleito, com algumas raras exceções, é o caso aqui de Alagoas, né? O governador Renan Filho, teve uma votação de fato muito alta. Além disso, e aí já entra uma discussão muito forte, a gente já tem uns riscos para a democracia, porque não é só, né, o fato das pessoas não mais acreditarem na política, né, e nas instituições que norteiam o sistema republicano, que é o caso do brasileiro, mas também os próprios riscos para a democracia, em razão, e aí tanto de esquerda e direita, de situações que envolvem fatores que vão além da lei, né? Quer dizer, elas deturpam a lei, a exemplo da justiça com as próprias mãos, do exercício arbitrário das próprias razões, né? E de situações de aceitação moral, né? Com permissivismo muito grande que a gente tem hoje dentro do país. Então, assim, essas temáticas podem envolver a questão da violência como um todo, a questão política do exercício da cidadania, as relações políticas entre o público e o privado, o fato de nós praticamente só sermos cidadãos em épocas de pedido eleitoral, quando a gente tem eleição, quer dizer, são tantas as vertentes, né? Ou situações que até envolvem a própria situação de consumo. O tema da Unesp no final de semana agora é muito interessante, foi um tema que tinha duas tirinhas, uma do Quino, que você também conhece, dois textos, um texto do Zygmunt Bauman, um texto no livro recente dele, e o pedido, né, a temática era compro, logo existo, era uma pergunta fazendo uma alusão ao famoso livro, a Brocardo, na verdade, do René Descartes, né, do penso, logo existo. Eu fazia uma pergunta, compro, logo existo, a necessidade do consumo como ideal de cidadania, hoje aqui presente. Então, assim, são temáticas muito pedidas e que nos levam a trazer a ideia de buscar elementos que se encaixem dentro desse texto, dessa redação. E aí se envolve a sociologia, a filosofia, a própria história, o mundo jurídico e uma série de outras visões universalistas, né? Como comumente a gente trabalha aqui com essa nomenclatura. Saber em debate. Professor Luiz André, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vamos continuar aí trazendo todas as informações e dando esse presente para os nossos telespectadores. De tudo que o professor falou, eu acho que é o seguinte: houve a mudança? Houve.
mas mantenha calma, se dedique que vai dar tudo certo. Obrigado, Verdade, professor. verdade, é uma situação, infelizmente, que está acontecendo, mas que as pessoas precisam buscar forças e energia para poder estudar. É isso aí. Muito obrigado, professor. Gente, vamos seguindo então com o TV News. O jornal está cheio, isso é muito bom. Amanhã começa o verão e a Polane Santos hoje chega com a previsão do tempo. Muita gente querendo saber, olha, choveu essa semana, será que existe alguma possibilidade, até uma pergunta, parece até brincadeira, mas não é, de começar o verão com chuva? Eu não acredito nisso e eu acho que a Polane Santos vai trazer elementos para concordar comigo. Polane, muito bom dia, parabéns pela elegância. Obrigada. Sempre bela, sempre trazendo aí as informações. Aproveitar, viu, Polane, o professor Eduardo da UFAL tem acompanhado muito o nosso programa, isso é muito legal. Professor, muito obrigado aí pela audiência tão qualificada. Verdade, Mauro. Pois é, olha só, o que acontece? Não fica, mas são umas chuvas de verão, as chuvas de verão acontece mesmo, gente, acontece principalmente por conta do calor. É muito calor, é aquela questão da termodinâmica, acaba chovendo, a gente vai ter as famosas trovoadas de janeiro, né, que é tão comum, principalmente lá também na região do sertão, é muito comum, vem chuva com pacote de trovoadas também em alguns raios, vamos aguardar o pacote então para amanhã que começa o verão, não é isso? Perfeito. Eu queria mostrar aqui então as imagens de satélite para que vocês pudessem acompanhar. Mauro, a gente tem mais o restinho ainda da frente fria que a gente viu anteontem, ontem não deu para a gente fazer a apresentação do tempo aqui no TV Mar News devido à correria que foi, né? Mas a gente ainda tem um restinho de frente fria lá no sul do país e está ocasionando chuva ainda lá naquela região. A gente tinha também a formação de um sistema aqui de baixa pressão na região de São Paulo que levava chuva, ele já se dissipou, mas ainda tem um pouquinho de chuva na região lá de São Paulo. Aí a gente subindo um pouco mais percebe na realidade que tem em boa parte do país, principalmente na região do centro-oeste, aqui nessa região do nordeste, a gente percebe que está o tempo realmente bastante seco, quase nenhuma chuva, né? Quase nenhuma nuvem. É que a gente tem a formação aqui na região, em boa parte do Planalto Central, a gente tem a formação de um sistema de alta pressão. E aí está deixando o tempo seco em toda essa região. E aqui na Bahia, a gente tem a formação do VECAM, ou seja, o VECAM ele está posicionado bem em cima da Bahia, e aí o centro dele é seco e toda a borda oeste dele está trazendo toda essa nebulosidade aqui para a região de Tocantins, Maranhão, também Piauí, e acabou se associando na realidade com aquela umidade que a gente já conhece, já é bastante recorrente aqui da região norte do Amazonas. E aí, no restante do Nordeste, o predomínio é de sol, de tempo seco, e é isso que deve acontecer por aqui também, Mauro. A gente, mudando de imagem, por favor, Josiel, para a gente ver hoje o Max de perto Media. mais. O Josiel, é o Max Media. Pronto, aí a gente vendo aqui mais de perto, percebe a formação da Z-City, ela está muito bem configurada. Como a gente não consegue ver a imagem por completo, mas ela vem, Mauro, desde a África até aqui, é verdade, desde o continente africano até aqui, em toda a formação da zona de convergência intertropical, certo? E aí ela traz um pouco de nebulosidade para o norte do Nordeste, parte também do norte do país, mas a gente tem um predomínio de tempo seco aqui. Tem algumas nuvens ainda chegando, ainda por conta da questão da termodinâmica, que é bastante comum aqui nessa região por conta do calor, exatamente. E aí o que vai acontecer? Aqui para Alagoas, a gente vai ter durante a manhã um predomínio de sol entre nuvens e tempo seco. Mas já depois de meio-dia, essas nuvens se dissipam e aí o sol vem com tudo, o calor também vem com tudo. E a probabilidade é que a gente inicie o verão com sol. Que beleza, maravilha. Polane, muito obrigado. A Polane que vai correr porque ela está comandando bem assim esta semana, então tem muito trabalho. Mar Almeida está na Argentina. Está em Buenos Aires. Obrigado, Polane. Um beijo. Obrigadão, viu? Gente, é o seguinte, nós já estamos na reta final, mas ainda dá tempo de falar de esporte com os pitacos do Alexandre Lino. Ontem, vamos dizer assim, deu a lógica, né? O Real Madrid ganhou do Kashima Antlers por 3-0, despachou o clube japonês e fará a final contra a zebra, né, Márcio? Que dá para dizer Al Ain. É, o time lá do nosso querido Oriente Médio fazendo bonito. Será que pode ganhar do Real Madrid? Tudo é possível quando o assunto é futebol. Lino, muito bom dia. Bom dia, Mauro.
A gente falava aqui que o Real Madrid... Eu estava torcendo por uma... Sim, pelo time japonês, mas... E o Marcelo ontem jogou bem, né? Depois de muito tempo, o Marcelo jogou bem. Por um tropeço, um escorregado, um vacilo, um vexame, mas não deu, não. Não deu, 3-0. 3-1. 3-1, é verdade, ainda teve aquele gol. O Kashima decepcionou quem estava secando o Real. Brincadeiras à parte, né? A gente já sabia que o Real estaria na final e acreditava que a final seria com o River Plate, porém o River sim passou vergonha, passou vexame e a final será com o Al Ain, isso mesmo, time do Emirados Árabes, cheio de brasileiro. E o Al Ain vai para a final no sábado. No sábado teremos o River e o Kashima Antlers decidindo o terceiro lugar, que nesse Mundial da FIFA não vale muita coisa, só financeiramente ajuda, e decidindo quem será o campeão, quem vai levantar a taça. Acho que as casas de aposta vão pagar 10-1 para o Real Madrid. E tá aí Marcelo, Bale. Bale ontem fez o famoso hat-trick, 3 gols, graças 2 deles ao Marcelo, que fez muito bem. Jogou bem o Marcelo. Jogou demais, foi diferencial, foi fundamental. Joga muito. 3-1. É o Robocop. É isso aí. Bale. Ele chegou muito caro, ficou sempre à sombra do Cristiano Ronaldo e agora ele é o dono do ataque do time, né? Então, é de se esperar. Tá bem. Falando em dono do ataque, falando em quem chegou muito caro, e nesse caso não vai ser sombra de ninguém, vamos falar do Pablo, né? Que vai para o São Paulo, uma das grandes transferências do futebol brasileiro esse ano. O investimento dele é equivalente à aquisição do Nenê, do Everton e do Diego Souza, feitas este ano pelo São Paulo. Somando tudo, né? Tudo, o Pablo chega pesado, 26 milhões, 26,6 milhões. Não vamos desprezar esses 600 mil, não, porque 600 mil faria diferença na vida da gente. Tá aí, que aquisição, Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana. Sul-Americana é tipo a Série B. Todo mundo fica, Série B, Série B. Quando alguém ganha, que consegue o acesso, aí Série B vale, Série B é isso, Série B é aquilo. Mesma coisa Sul-Americana, que é a Série B. Quantos anos tem o Pablo, hein? Tem ideia? Acho que 22, 21, bem jovem, 22, né? Muito jovem. Bem jovem. É uma promessa e vai fazer estrago, vai fazer 25, diferença. 25. Mas 25 mesmo assim... anos ainda tem uma boa rodagem. Já tem uma experiência Pode legal. Pode levar muitas alegrias para a torcida tricolor, que está precisando, está na fila há um tempão no Paulistão. No Paulistinha. Está na fila há um tempão, nunca venceu a Copa do Brasil. Na Libertadores só tem ido passear. Brasileirão, depois que o Muricy aposentou, não teve também mais para nada. Teve uma Sul-Americana aí muito confusa com o Tigres não voltou do vestiário, o Juizão também estava dando uma força para o São Paulo naquela partida. Mas é tanto que o São Paulo nem comemora muito o título da Sul-Americana, acho que é 2012 ou 2013. Mas o Pablo chega chegando. Quem não chega chegando, quem não vem para fazer diferença, e se esperava muito que ele chegasse, era Gerson Magrão. Tentou-se que o jogador fosse repatriado ao Galo da Praia, mas o Galo ainda está sem um camisa 10 de criatividade. Esse ano o Galo sofreu, o Cleiton Xavier chegou, eu gosto de usar essa expressão, chegou bichado. Foi. Chegou bichado. Não adianta dizer que não. Jogou, mas bichado de novo. Para você que não acompanha futebol, bichado é uma gíria dos boleiros que equivale ao jogador com problemas físicos, problemas ali do condicionamento para entrar em campo, alguma lesão já, uma lesão escondida na maioria das vezes, e jogou muito pouco. O CRB esperava a chegada de um craque, de um camisa 10, que fizesse a diferença,
no CRB, o Cleiton Xavier não foi esse nome e também não teve. O Renan Oliveira até tentou, mas também já foi embora, não chegou com o peso que o Gerson Magrão trouxe ao Galo em 2016. Então, se espera muito que ele volte, se esperava, né? Que ele voltasse para dar alegrias à torcida regatiana. Mas está no mercado, pode ser que o Erasmo Damiani, o diretor de futebol, encontre alguém para fazer a alegria da torcida regatiana que está precisando. Depois, um ano complicado, 2018 foi um ano complicado para o torcedor do CRB, do mesmo jeito que não foi, o ano foi só de alegrias para a torcida do CSA, que mantém ali ao Nordeste em evidência no cenário do futebol nacional, porque os clubes da Série A, com Azulão e Fortaleza, seguem ali no mesmo ritmo. Trocou, né? Sport e Vitória caíram, Azulão e Fortaleza subiram. A gente vai ter clássico do futebol cearense, Fortaleza e Ceará. Teremos o Bahia, que teve uma boa participação esse ano no Campeonato Brasileiro. Vai até para a Sul-Americana de novo. De novo, e não foi... Teve até chance de ir para a Libertadores, o Bahia. Nas últimas 3 rodadas que deu uma derrapada e não chegando para ficar com a vaga da Libertadores. Mas eu já falava do clássico, Ceará e Fortaleza, a gente vai ter sim esse clássico. E vai ter o CSA, vai ter o Bahia, o Nordeste em peso máximo na Série A. Chama a atenção que Pernambuco sem nenhum representante e com apenas um representante na Série B. Olha aí o grupo, acho que essa aqui é da Série C. Esse é o Série C dos 2 pernambucanos. Acho que os meninos estão com alguma brincadeira isso é um ali. sinal para a gente encerrar, eu entendi. É porque já acabou já o nosso horário. Eu ia falar dos clubes ali, mas vamos para frente. Vamos para frente. Chegando, né? Tá chegando a hora, Natal tá chegando. Hoje eu sei. Você sabe que ontem eu comentei, depois eu vou te mostrar a mensagem, porque. Ganhou na Mega? Não, mas tem sorteio hoje. Tô jogando no da virada. Sorteio hoje, porque essa semana vai ser terça, quinta e sábado. Torcendo então, para esse valor acumular até aí a vai virada. Ser Aí já pensou? chega nos 300 milhões. 300 e poucos milhões. Se acumular, chega nos 300 milhões. Olha aí. Olha aí. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Continue com a nossa programação. E amanhã, né, Lino? A partir das 8h30 da manhã, estaremos de volta, talvez, com o TV Mania. Se a gente ganhar, a gente vai dar a gente volta. A gente volta. Um beijo para vocês. Sobe a letrinha. Tudo bom, até amanhã.